Lucas capítulo 14. E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E estamos todo sábado estudando um capítulo da Bíblia. Chegamos no capítulo 14 do Evangelho de Lucas e nós vamos aqui para o terceiro ou é quarto? Agora me esqueci. Sermão de Jesus que nós temos visto é, aqui no livro de Lucas, desde o capítulo 11, 12, 13, 14, 4. Então é o quarto sermão de Jesus. E neste sermão Jesus vai falar sobre humildade. Mas antes de continuarmos, queria pedir a você, por favor, se inscreva no canal. Vê aí se você é inscrito, se não, se inscreve, dá like, ativa o sininho para você não perder aqui nenhuma notificação de quando sai vídeo aqui no canal. Isso tudo me fortalece demais. Comenta se quiser, manda aí para seus grupos de WhatsApp da igreja, é, adolescentes, jovens, adultos, sem dúvida nenhuma. Quando a gente expõe a palavra de Deus, a luz do Evangelho salta aos nossos olhos e a gente sempre é abençoado, impactado, confortado, tudo quanto a palavra de Deus produz em nós, né? Principalmente desejo possa produzir em nós arrependimento e transformação de vidas. Então vamos lá, dito isto, entrar no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, lembrando que eu faço aqui assim uma devocional rápida, só pego alguns pontos, agora mesmo eu tô nessa visão aí, nessa perspectiva das mensagens de Jesus, o que Jesus pregava, desde o capítulo 11 até o capítulo, acho que 19, nós vamos ver mensagens de Jesus, o que ele falava. E aí é essa visão que eu quero dar nestes capítulos, mas nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Então leia a Bíblia, ore, medite na palavra de Deus. E o capítulo 14 começa falando que Jesus curou no sábado. Jesus vai numa sinagoga. É a última vez que o Evangelho de Lucas vai falar que Jesus entrou na sinagoga. E lá tinha um homem que tinha um problema de saúde. Esse homem estava com um problema sério de saúde. E aí Jesus pergunta aos fariseus. Lembra que os fariseus sempre perguntam para Jesus, mas agora Jesus muda a dinâmica e Jesus pergunta aos fariseus, no versículo 3 assim: Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: é permitido ou não curar no sábado? Porque nós sabemos que os fariseus e mestres da lei tinham aquela implicância, tinha aquela questão de idolatrar a lei a ponto de viver uma vida de hipocrisia, viver uma vida de mentira, viver uma vida escravizando outras pessoas a regras, a práticas e não levando em conta o outro e não levando em conta do que realmente tratava a lei. E aí Jesus faz essa pergunta porque tinha um homem enfermo ali e depois perguntou a algum deles, né? O versículo 5: qual de vocês, se você tem um filho ou um boi e cai num buraco, você não vai se apressar para tirar esse animal ou seu filho de uma situação de perigo, uma situação difícil? E Jesus sabia dos corações deles. Ele sabia que diante de uma coisa assim, eles agiriam, né? O problema aqui é que nós não podemos viver uma vida de bondade seletiva. Eu só sou boa, eu ajo de determinadas maneiras no núcleo familiar, no núcleo que eu gosto, admiro, sei lá o quê. Mas quando é para fazer o bem a outro, aí eu coloco obstáculos, invento leis, faço a interpretação bíblica que mais se adequa à minha vontade. Isso é um perigo muito grande, muito grande. Nós lermos a Bíblia e interpretarmos ela para se adequar à nossa vida. Não é assim, é nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. E aí Jesus cura esse homem. E aí Jesus vem, a partir do versículo 7, traz um ensinamento a respeito da humildade. Porque Jesus aqui, depois disso, ele estava num banquete, numa casa, e ele começou a observar como as pessoas agiam ali, e Jesus também conhece o coração das pessoas. E aí Jesus observa que as pessoas buscam lugar de honra. Os lugares, talvez estava tendo até assim, um empurra-empurra, talvez um olhar mais agressivo pro outro, talvez aquelas brincadeirinhas no intuito de machucar, de cutucar, para que
a pessoa conseguisse sentar naquele lugar de honra, né? Então havia essa disputa entre eles. E aí Jesus começa a ensinar sobre essa questão de nós não buscarmos a honra, nós não buscarmos chamar atenção e nem procurar os melhores lugares, né? Jesus fala, quando Jesus observou que os convidados para o banquete procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, né? Jesus está falando, cuidado para você não passar vergonha por aí. Porque você fica aí nessa briga, nesse empurra-empurra, tentando, desculpa gente, eu tô com a tosse, acho que tá geral, né? Tentando aí achar um lugar de honra, aí vai que você senta nesse lugar, depois chega alguém que é mais honrado do que você, que o anfitrião da festa tá esperando. Aí vai falar assim, fulano, desocupa esse lugar aí, que tem aqui um convidado que eu quero colocar aí. Aí todo mundo vai ficar, ih rapaz, e tal, olhando ali e a pessoa passando vergonha. Aí Jesus fala, não precisa fazer isso. Não precisa essa correria, essa disputa. E aí o versículo 11 é um clássico. O versículo 11 fala assim, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. E aí o que Jesus também está nos ensinando? Que nas coisas corriqueiras, cotidianas da vida, nós precisamos já viver implementando a humildade. Porque se no dia a dia, se na lida da sua vivência diária, você se disciplina a ser humilde, e aí é claro que sempre numa perspectiva cristã, nós entendemos que nós precisamos buscar a humildade, mas a humildade só é alcançada através da obra do Espírito Santo em nossa vida, mas com a participação humana. Então o Espírito Santo atuando em nós, nos transformando, a motivação, porque aí também corre o risco, né, da gente procurar um lugar humilde, pensando assim, não, eu vou ser honrado, né, eu tô aqui, sou humilde, e aí o coração por dentro é orgulhoso, querendo que com essa atitude você seja honrado. Não é por aí. É uma busca realmente diante de Deus para que você viva em humildade, de coração. E aí, no seu cotidiano, na sua vida diária, se você busca clamando ao Espírito Santo, que faça de você uma pessoa humilde, e intencionalmente você tem atitudes que buscam a humildade, ou seja, não busca o holoforte, não busca ser visto, ser reconhecido, ser acionado. Se você tem essa intencionalidade, porque aqui, ó, você chega num banquete, você tá num jantar, você tá no aniversário, você se coloca ali no seu lugar, você fica ali onde deve. De repente, você pode ser reconhecido e honrado, e quando for, você vai saber, não fui eu. Glória a Deus, porque toda honra e glória é ao Senhor. Então aqui Jesus mostra que na nossa dinâmica de vida, nas coisas aí cotidianas, nós podemos caminhar rumo à humildade intencionalmente. Eu vou fazer certas coisas para não buscar glória para mim. E clamando a Deus, Deus me ajuda a fazer isso, mas sem o orgulho no meu coração, né? E aí nós podemos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. E aí o texto continua, e aí um homem lá muito empolgado diz assim, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Esse homem estava empolgado, esse homem estava ali eufórico, porque ele achava que ele iria participar do banquete. Ele achava que ele era apto para isso. Lembra que o povo judeu, os fariseus, os mestres da lei, eles, por serem descendentes de Abraão, eles achavam que eles tinham já a proeminência no reino, assim. Só porque eles eram descendentes de Abraão, eles já estavam garantido ali. E aí Jesus conta uma parábola de que um certo homem fez um banquete e chamou vários da alta sociedade.
Só que esses homens começaram a dar desculpas para não participar da festa. E aí isso aqui é claramente, Jesus mostra claramente como o povo de Israel agiu com ele, com Jesus. Jesus mandou profetas, Deus trabalhou na vida de Israel, agora Jesus está ali, todos são convidados à festa, mas os fariseus, os mestres da lei, eles não quiseram participar do banquete conforme Jesus está orientando, porque eles eram orgulhosos, eles não eram humildes. Humildade é reconhecer que outro é superior a você. Entrar nesse banquete, entrar nessa festa do reino, é necessário humildade de reconhecer que não há nenhum bem em você. E o problema dos fariseus é que eles achavam que existe um bem nele. Eles achavam que eles tinham justiça própria. Eu sou bom, eu mereço entrar no reino, eu sou filho de Abraão, eu sei a lei de cor, eu decorei a lei de Deus, então eu mereço. E aí Jesus vai mostrar que o banquete do reino não é para quem merece. Porque depois esses homens dão desculpas e aí o Senhor fala, não, então vão pelos becos, pelas ruas, chamem aí os pobres, os aleijados, chamem as pessoas desprovidas aí de qualquer recurso para participar do banquete. E aí Jesus está falando, olha, o evangelho vai ser propagado pelo mundo e os gentios que não mereciam, que não são filhos de Abraão, estes vão aceitar o convite para participar da festa, porque eles reconhecem que eles não merecem. É dádiva, é presente do Senhor. E a vida, e esse banquete, ele tem muito a ver com mais do que uma festa, né? Porque o reino de Deus é festa, é alegria. E aí Jesus demonstra isso, né? O reino de Deus é um local realmente de felicidade verdadeira, mas Jesus depois vem com o custo do discipulado, logo em seguida. Jesus fala que a festa é sobre isso, e aí ele fala sobre o custo do discipulado. Seguir a Jesus exige algumas coisas. A partir do versículo 25, Jesus vai falar sobre o custo do discipulado. Jesus fala, uma grande multidão seguia Jesus, e Jesus se voltou para ela e disse, se alguém quer me seguir, se alguém me segue, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, depois de falar do banquete, e aí já está numa outra perspectiva, Jesus olhando para a multidão, Jesus fala, olha, agora, para você participar desse banquete, na minha presença, há um custo. A salvação é pela graça, mas não é uma graça barata. Há um custo para seguir a Jesus. E aí Jesus vai falar que, em primeiro lugar, a renúncia dos laços familiares. Não é você brigar com a sua família, mas é você amar mais a Deus do que a sua família. Em segundo lugar, a renúncia do amor próprio. Não é você viver para a sua felicidade, para o seu orgulho, ser o primeiro. Não é para você viver a vida conforme você deseja, mas é renunciar à sua carne. Isso é muito difícil. Mas ser discípulo não significa apenas renúncia. É também, sobretudo, uma atitude de seguir a Cristo. É colocar-se no caminho que ele tem, colocar-se no caminho dele para ter intimidade com ele, fazer a vontade dele e viver para a sua glória. Seguir a Cristo significa ter relacionamento, intimidade com Cristo. E aí, diante de Cristo, amar menos a si, né? Ou pelo menos não ter essa idolatria sobre a família, sobre você mesmo, sobre seus bens. Tudo isso será, assim, uma alegria para você. Porque quando nós encontramos a Cristo, nós temos, assim, o melhor e maior tesouro da nossa vida. E aí o texto termina falando sobre aquele clássico também, sobre o sal. O sal, né? Jesus fala, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez?
O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O sal, ele ocupa um lugar de influência. E é isso que Jesus está falando. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós queremos participar do banquete no reino, nós precisamos ser esse sal que influencia o meio que está, que leva também essa mensagem de Jesus para onde estiver. A vida seria impossível sem o sal. O sal é necessário. O sal é imprescindível. E onde tem sal, é perceptível. E aí, em segundo lugar, Jesus fala que o sal que perde o sabor perde toda a sua utilidade. A única finalidade do sal é salgar. Se ele perder sua salinidade, não serve para mais nada. Não serve para alimento, não serve para adubo, não serve nem mesmo para um monturo. Precisa ser jogado fora para ser pisado pelos homens. Quando um discípulo perde seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. Então que nós sejamos esse sal, que nós sejamos esses discípulos que entendem o custo, porque Jesus fala, olha, se você quer me seguir, se você vai construir uma torre, você primeiro tem que fazer os cálculos, para ver se você vai ter condição de construir aquela torre. Se você vai para a guerra, você tem que ver se o tanto de soldados que você tem vai dar conta do outro soldado inimigo. Então Jesus nos chama a uma reflexão sobre o que é seguir a Ele. E nessa reflexão sincera, sem dúvida nenhuma, você será alcançado pela graça e bondade de Deus, que nos revela que seguir a Cristo é extraordinário, porque Cristo é o único que completa a nossa vida, que nos dá a clareza da vida e que nos ajuda, que nos transforma, e a vida só tem significado realmente no seguir a Cristo. Deus abençoe sua vida, muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.